Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é as capitanias hereditárias e o governo geral. Momento esse na história brasileira que vai ser conhecida, que vai no contexto de 1534 a 1572. Iremos trabalhar aqui um pouco sobre o que é as capitanias, como é que elas se constituíram, trazer historicidade sobre essas capitanias e as demarcações geográficas e trabalhar historicamente esses três governos, gerais, tentando entender o para que ele existe, para que ele foi formado e qual foram as suas concepções que foi atribuído de Portugal. Meu nome é Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e iremos trabalhar um pouco sobre o que foi o governo geral e as capitanias hereditárias. Em um primeiro momento, é importante destacar os seus antecedentes. O que estava acontecendo no Brasil antes de 1934? Tentando entender que a história é uma construção social. As coisas elas não acontecem de forma separada. Não existe uma coisa aqui depois outra coisa ali. Ela existe uma transparência, ela existe umas transferências. E ali, de 1500 até 1534, a gente estava vendo aquela economia voltada ao escambo. O que era esse escambo? Era uma relação de troca que os portugueses tinham com os povos originários. Porém, dentro daquele contexto ali também, outros estados nacionais que estavam se formando, eles acabaram adentrando no Brasil para o quê? Para fazer comércios também com esses povos originários, com os povos indígenas. E Portugal vai olhar para aquela situação e vai falar que eles estão sendo invadidos, que eles estão sendo dominados. E aí, pensando agora em centralizar o Brasil, centralizar a política litorânea, porque o Brasil só vive aqui na parte no litoral, cria-se as capitanias hereditárias. E o que são essas capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias, elas vão ser 15 lotes de terras, que é dividida ali no litoral, que então depois vieram a ser constituídas como províncias e depois estados. Claro, se a gente pensar bem, você está olhando para 15, hoje a gente tem muito mais estados, que foram se constituindo. Outra aí, caiu a minha câmera aqui, gente. Foi constituindo outras capitanias. E aí, nesse momento, o que é importante também destacar? Que a partir dessas 15 capitanias, nem todos os capitães donatários chegaram aqui. E o nome hereditário não é à toa. Por que hereditário? É porque deveria ser uma capitania passada de pai para filhos. Vocês acham que o rei de Portugal ele vai dar uma capitania, uma terra aqui em Portugal, aqui no Brasil, para qualquer pessoa? Não. Foram dados para pessoas o quê? Pessoas mais voltadas e ligadas ao rei, pessoas de mais abastarda, por assim por dizer. E aí nós tivemos o quê? Uma coisa chamada de transferência da responsabilidade. Agora os capitães donatários que se estabeleceram aqui no Brasil, eles deveriam fazer o quê? Eles poderiam ter o direito de ter o lucro, extrair o lucro, porém eles tinham alguns direitos e deveres dessas capitanias. Dentre elas, o capitão, o que eles aconteceriam? Eles deveriam ter duas coisas muito importantes, que é uma carta de doação, que é basicamente um registro, dizendo que ele tem direito àquela terra, e também um fórum. O que é o foral? Que é os direitos e deveres daquela terra. Porém, aquelas capitanias, que elas eram constituídas, qual eram os direitos que eles tinham? Como eu disse, de abstrair o lucro daquela capitania, mas eles tinham deveres como de povoar aquela terra. Porque se você povoa, você não tem o que? Você não tem invasão. E aí que a gente tem a doações das Seis Marias. O que é a doações das Seis Marias? É uma ideia de que que um latifúndio, que é o que? Uma grande propriedade privada, enorme, gigantesca, para você povoar, aquela ideia até de um colonato que existe lá no feudalismo parecido, para fazer uma analogia. Claro que não são as mesmas concepções históricas, mas a gente está trazendo para ficar didático, de que agora eu dou para uma pessoa e essa pessoa ela responde a mim, porém a gente vai povoando, vai se estabelecendo uma relação ali para a gente povoar aquele território. Porém, nós sabemos que as capitanias hereditárias elas não deram muito certo. E por que elas não deram muito certo? Porque elas, além de poucos capitães donatários chegarem aqui, quem são os capitães donatários? São os donos dessas capitanias. Elas não tinham uma ligação entre uma e outra. Dentro delas, elas não estabeleciam uma relação.
Então, quando elas eram invadidas, quando elas eram tomadas, elas ficavam muito isoladas. Então, elas acabam perdiam muita pouca força. Porém, as três capitanias, elas foram muito importantes que sobreviveram, que era a capitania de São Vicente, que era de São Paulo, e depois veio adentrar Minas Gerais. Depois tivemos a de Pernambuco e de Salvador. Uma coisa também muito importante, né, que o Brasil, quando ele vai se estruturar ali através das capitanias, os portugueses, sabiam que não iam mais voltar para Portugal. Então eles começaram a fincar as suas raízes europeias. E aí a gente sabia, numa concepção religiosa, né, era meio que imoral o europeu ele se relacionar com uma outra mulher indígena. Mas eles se relacionavam de forma abusiva, inclusive. Porém, o que eles faziam? Eles importavam, pensando também em povoar, né, mulheres e crianças para as capitanias, né, para então o Brasil, para se construir uma relação de família. Então você entende como é que a história do Brasil ela é marcada por tragédias, por lutas, por estrupo desde lá do seu início e através também de outras concepções. E aí, né, um outro ponto também, né, é que o que, né? Que a gente, agora, com o governo geral se estabelecendo, porque elas não deram certo, a partir de 1949, Portugal vai pensar uma outra forma agora. Agora a gente vai se construir a sociedade brasileira de uma outra questão, através de um governo geral. E o que é esse governo geral? Já que essas capitanias elas não deram certo, já que elas não conseguiram, agora a gente precisa botar um governo para administrar todas essas capitanias. Claro que ele era nomeado pelo rei e respondia à metrópole. Mas agora você está trazendo um pouco mais de autonomia para aquela colônia, através dessa figura. E aí, né, como ele não conseguiria, né, administrar sozinho, né, ele vai criar 3 cargos, que é muito importante, né, esses 3 cargos para administração dentro do Brasil. E quais são esses cargos? É o ouvidor-mor, é o provedor-mor e o capitão-mor. E por que esse mor é importante? Né? A palavra mor, ela significa o quê? Que existe uma autoridade acima dela, mas naquele contexto ela era a maior autoridade. Esse provedor mor, né? Esse ouvidor mor, era ele que pensava a justiça dentro do Brasil. Caso alguma capitania não estivesse fazendo seus direitos, seus deveres, dentro dos direitos deles também eles tinham os direitos de escravizar indígenas, claro que vai ser modificado quando os jesuítas vão chegarem aqui, os deveres de povoar a terra, então vai se passar agora por uma justiça dentro do Brasil. Tivemos também esse provedor-mor que vai fiscalizar essa concepção. Será que eles estão achando ouro? Será que eles estão pensando o planteio está dando certo? A cana-de-açúcar, então vai ter uma maior fiscalização. E também esse capitão-mor que vai defender, né, esses territórios, essas concepções de que quando estiver invadir, agora tem um capitão para defender aquela região, né? Especialmente ali a parte do leste e oeste do Brasil. A gente vai falar um pouco mais à frente. E aí a gente divide o que, né? Qual era a função do governador geral? Ele tinha como função, né? Claro, explorar a terra, tentar cada vez mais conhecer essa terra. Ele deve construir, né, um povoado, né, construir essa povoação, evitar a invasão e resolver os erros. O governador geral ele vai ser implementado no Brasil para resolver os erros que aconteceram durante as capitanias hereditárias. E aí nós tivemos 3 governos gerais que foram o Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. Eu vou tentar entrar de forma bem específica em cada governo para a gente tentar entender como é que o Brasil ele foi se modificando ao longo desses 3 governos. O Tomé de Souza, que é o primeiro governo geral, que vai de 1549 a 1552, quais foram as coisas mais importantes que ele trouxe, né? Ele trouxe os jesuítas para cá. E quem eram esses jesuítas, né? Eram padres, eram religiosos que pensavam em trazer a fé cristã. Por quê, né? Lembrando que a gente está vendo um contexto lá na Europa da Reforma Protestante, a perca de fiéis. Então a igreja, ela vai, além de financiar, né, também essas expedições, ela vai pensar em expandir a fé cristã. E os povos indígenas, quando chegam aqui, né, os povos jesuítas, quando chegam aqui, encontram os indígenas, eles começam a observar eles como ótimos fiéis para ele naquela concepção, né? Para eles que precisavam levar a fé, já que os indígenas, para eles, né, eram povos sem alma e precisavam ser catequizados, precisavam ser, como é que fala? Evangelizado. É claro, de forma
forçada. Caso eles não forem aceitos, aí sim poderiam escravizar. Um outro ponto também muito importante é que a gente traz a ideia do bispado. O que é o bispado no Brasil? É a ideia que agora a colônia vai se constituir como uma colônia católica. Agora, a concepção da Igreja Católica ela faz parte da colônia, rompendo lá só no período republicano, né? Em 1888, com a Constituição de 1891, que aí você tem um rompimento. Olha quanto tempo nas nossas concepções, na nossa história, a colônia religiosa ela foi contestada. Além disso, nós tivemos então, né, a catequização, como eu disse, que é um elemento muito importante de trazer da catequização, que os povos originários eles eram muito politeístas. E aí, adquirir mais um Deus na concepção deles religiosas não tinha problema. O problema foi quando os jesuítas eles olharam e falaram que não, eles deveriam ser monoteístas, a ideia de um único Deus. E vai ter vários embates, né? Os povos originários não se davam uma boa relação com os jesuítas. Um outro ponto também que eu acho importante, né, é que como criou o primeiro colégio jesuítas ali em Salvador, vai ser o primeiro momento onde a gente vai construir a cidade de Salvador. Então o governo geral ele cedeu a primeira cidade do Brasil, que foi Salvador, né, a primeira capital dentro do Brasil. Né? Então através desse colégio jesuítas vai ser construindo e estruturando a cidade de Salvador tão aclamada. O segundo governo é o do Duarte da Costa, que vai de 1553 a 1558. E o que é importante quando a gente fala sobre esse governo geral? É o conflito que ele trouxe com os jesuítas. Porque pensando que, né, em trazer mais uma concepção de escravidão indígena, pressando a economia, ele vai entrar um embate entre os jesuítas. E aí vai se complicar, né? E pensando nessa escravidão do nativo. Porém, o que eu acho muito importante destacar é o segundo colégio jesuíta constituído na capitania de São Vicente, lá em São Paulo, que se construiu a cidade de São Paulo. Vocês estão entendendo como cada governo geral vai tendo uma contribuição para a formação histórica do nosso país? Primeiro, a construção da cidade de Salvador. O segundo, a construção de São Paulo e o embate também entre os povos originários e os capitães, né? Também tivemos o que, né? No último, né, que é o do Mendes Sá, que é um dos mais importantes, né, que vai de 1558 a 1572, nós tivemos o que? Esse negócio, essa negociação entre os jesuítas e o governo geral, pensando em solucionar o problema. Um outro ponto também é que ele agora vai trazer o que, né? A economia africana. Se antes, porque essa negociação, né? Se antes se escravizava o negro da terra, que era o indígena chamado, agora a gente já tem a concepção de trazer os povos africanos e pensando numa economia escravocrata. Às vezes que nossa concepção de que a escravidão no Brasil ela vai começar desde 1500, mas não, ela começa nesse momento também de embate. E aí é importante também destacar que ele vai expulsar os franceses daqui, que estavam no litoral do Rio de Janeiro, até que chama até de França Antártica, né? E aí o seu sobrinho, né, que é o Estácio de Sá, vocês já ouviram falar, especialmente que é do Rio de Janeiro, já ouviram falar no Estácio de Sá, ele vai pedir ajuda e através desse Capitão Osmó vai se estruturar e vai expulsar os franceses, né? Se a gente for chegar em cidade praiana e costeira, a gente vê aqueles fortes, aqueles canhões. Então, o Capitão Mó, a função do Capitão Mó era o quê? Era fiscalizar. E aí eles expulsam os franceses. E aí a gente tem uma questão maior, né? E aí a gente tem o quê, né? Devido a esse Mendes Sá, nós temos o quê? A formação da cidade do Rio de Janeiro. Por quê, né? Pensando que nesses colégios jesuítas vão se construindo a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, de modo geral, deu para entender o que é capitanias hereditárias e o que é o governo geral. Eu acho que uma frase central para a gente entender o que foi o governo geral e as capitanias hereditárias é uma ideia de centralizar o poder. É uma forma que Portugal falou assim, vamos centralizar a política dentro do Brasil, as concepções dentro das capitanias, para o quê? Né? Para a gente agora poder colonizar. É uma forma que Portugal vai se atentar um pouco mais para aquela colônia. Até porque Portugal não teve interesse de cara no Brasil porque não achou ouro. E lembrando que era o momento ali do metalismo, do mercantilismo. Então, conforme vai se constituindo, só que depois que encontra ouro, aí sim Portugal tem uma outra visão. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o que foi esse período, qual foi a concepção de cada governo. E por fim é só, estudem mais, pesquisem mais e espero que tenham gostado. Eu me chamo Isaac Torquato
E é isso. Muito obrigado por ter assistido aqui. Curte o vídeo e compartilhe.